Passamos ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitado sempre ao tempo de 1 minuto e meio por vereador, e as inscrições deverão ser feitas no nosso sistema pelo campo à parte, a partir deste momento, e peço aos vereadores e vereadoras que se registrem o quanto antes para que possamos organizar o processo de perguntas e questionamentos. Conforme requerimento 076-00030 de 2023, de autoria da vereadora Amália Tortato, o horário da tribuna livre de hoje está destinado ao senhor Diogo Costa, CEO do Instituto Millennium, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: plano diretor. Convidamos a vereadora Amália Tortato para que em 5 minutos faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Com a palavra, a vereadora Amália Tortato. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, pessoal que nos acompanha, os nossos convidados, pessoal da Sinduscom, que vieram hoje aqui acompanhar essa tribuna livre. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem diversos assuntos que são relacionados com os desafios urbanísticos que a gente enfrenta na nossa cidade. E esse é um ponto que me preocupa muito. Eu acredito que a gente precisa começar a discutir o plano diretor, que será revisado em 2025, o quanto antes. E para fazer essa discussão, a gente precisa envolver todos os entes da sociedade, a gente precisa envolver o pessoal do setor imobiliário, a gente precisa envolver o pessoal do setor comercial e a gente precisa envolver especialistas. Pensando nisso, foi que hoje eu convidei para vir aqui falar com a gente sobre alguns desafios urbanísticos, o senhor Diogo Costa. O Diogo é meu amigo de longa data nas trincheiras aí de defesa da liberdade, nos conhecemos em 2017, 2018, mas, além disso, o Diogo hoje é CEO do Instituto Millennium. O Instituto Millennium tem como objetivo trazer estudos para uma visão de futuro das cidades. E uma visão de futuro da cidade pensando num olhar liberal, pensando em trazer prosperidade, pensando em trazer liberdade para que a cidade se desenvolva. E isso tem muito a ver com o nosso propósito da bancada do Partido Novo, que nós desenhamos lá no começo do nosso mandato, que é entregar uma Curitiba mais simples e livre para viver e trabalhar. Tem tudo a ver com o propósito do Instituto Millennium. Então, eu não poderia convidar uma pessoa melhor para vir hoje aqui falar sobre os desafios urbanísticos, com o ponto de vista que eu acredito que seja o ideal para a prosperidade das cidades, que não fosse o Diogo Costa. O Diogo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University. Diogo foi pesquisador no Cato Institute e na Atlas Network em Washington. Professor de Ciência Política no IBMEC de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é Fellow do Adam Smith e do Humane Studies Fellow, pelo Instituto for Humane Studies e John Blunden Scholar pelo Adam Smith Institute. Foi o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, instituição vinculada ao Ministério da Economia entre 2019 e 2022. Tem diversos artigos e publicações que já apareceram na Forbes, na Newsweek e no The Wall Street Journal. O Diogo hoje vai falar para a gente sobre, então, esses desafios urbanísticos, Diogo, e eu estou bastante ansiosa para ouvi-lo e compartilhar com os nossos convidados, com os nossos vereadores, uma visão de mundo que eu tenho certeza pode agregar muito para o desenvolvimento da nossa capital. Por isso eu te convidei e seja bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Convidamos, então, o senhor Diogo Costa para que faça uso da tribuna por 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Amália. Tem uma apresentação, não sei se ela está no ponto já, para entrar. Obrigado a todos presentes, presidente da casa, vereador Marcelo, também minha amiga, vereadora Indiara. E o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, realmente, é um convite para reimaginar nossas cidades. Curitiba é uma cidade que já capturou muito a imaginação do nosso país e de outras cidades também. E eu quero aproveitar esse espírito de imaginação e inovação de Curitiba para que a gente possa conversar sobre um modelo de governança, que é um modelo de governança especial, que é inexistente na sua forma plena no Brasil, apesar de ter alguns movimentos voluntários,
e que eu acredito que Curitiba teria muito potencial, na verdade, no momento em que se está discutindo o plano diretor, para repensar também as suas normas e possibilitar que novos arranjos de governança possam acontecer. Eu não sei se eu passo aqui ou eu peço para alguém passar. Aqui? Bom, vamos lá. Não sei se a gente consegue voltar um slide aqui. Mas o tema, então, o modelo de governança que eu quero falar, chama-se... Tem vários nomes, né? Mas o mais popular é Business Improvement Districts, ou seja, distritos de melhoria empresarial. É um modelo que surgiu no Canadá, proposto em 1967, 68 e finalmente entrou em execução nos anos 70, quando uma vizinhança do Canadá, um dos bairros, começou a notar que havia um esvaziamento de zonas centrais do Canadá, de Toronto, perdão, porque as pessoas estavam ou indo para os subúrbios, ou porque a malha do subsolo de Toronto estava começando a atrair pessoas e elas estavam saindo da superfície. E aí a comunidade, então, de empresários de Toronto se uniu e eles fizeram um novo modelo de governança pactuado com o município. Esse modelo previa que eles teriam uma captação acima do imposto de propriedade da cidade e que essa captação iria para execução de melhorias naquela localidade específica. O modelo deu tão certo que hoje Toronto tem 83 dessas áreas, né? A gente chama de BIDs, lá eles chamam de BIAs, Business Improvement Areas, e também não... Opa! E hoje ele já conta com 45 mil empresas e tem, por ano, 37, 38 milhões em financiamento. Quais são as funções dessas áreas de melhorias em Toronto? Embelezamento de ruas e calçadas, fazer campanhas de marketing e promoção da área e dos seus negócios, fazer eventos de rua como festivais, limpeza de rua, remoção de pichações, algumas estratégias de segurança pública e prevenção ao crime e advocacy, e também conseguir pleitear a agenda daquele local. Desde então, a gente vê que é um modelo que já existe aí há 50 anos, ele tem ganhado muito adeptos ao redor do mundo. O prefeito de Toronto fala que o programa demonstrou-se um excelente exemplo do espírito empreendedor dos habitantes de Toronto e tem ajudado a estabelecer parcerias públicas e privadas e mutuamente benéficas desde o seu início. O BID principalmente se espalhou pela América do Norte, né, e foi nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, no Reino Unido, onde ele teve sua maior expressão. Como a gente vê aí, Nova York, depois da transformação de um de seus BIDs. Uma outra zona de Washington é o chamado The Wharf, que é uma zona portuária, também ali no rio Potomac, que também teve uma transformação para um BID próprio, conseguiu gerar, na verdade, criar um bairro novo. Tem vários benefícios dos BIDs, vou passar muito rapidamente, além da revitalização econômica, existe esse empoderamento, esse engajamento no nível local, o foco na segurança, não a segurança policial, mas uma segurança para conseguir conter comportamentos antissociais, melhorias de infraestrutura, uma adaptação local, é um modelo que ao longo do tempo foi se adaptando em diferentes países e também em diferentes cidades, uma capacidade de atração de investimento, existe até uma maior confiança dos investidores, maior sustentabilidade, os BIDs hoje têm uma agenda de conseguem ser sustentáveis de forma mais ágil que os governos. Eles conseguem se adaptar a novas mudanças com muito mais velocidade e também transparência e responsabilidade. Os relatórios são gerados pelos BIDs. Então, começando pelo Reino Unido, vou passar aqui 3 casos. No Reino Unido, os BIDs começaram principalmente nos anos 90, com o governo Tony Blair. Foi, na verdade, uma tentativa de superar uma política mais voluntária que já existia no Reino Unido de algumas associações de tentarem também melhorar as suas cidades. Se a gente puder passar. Hoje a gente tem mais de 80 BIDs nas Ilhas Britânicas. Pode passar. E esse crescimento, você vê que mesmo durante a pandemia a gente tem ali um pequeno recuo, mas já voltou novamente um crescimento dos BIDs pós-pandêmicos. E aí olha a popularidade, isso é um gráfico muito curioso a gente ver. Esse gráfico são grupo de 3 barrinhas. O primeiro
mostra qual foi o engajamento dos negócios locais na implementação do BID. Então, o modelo canadense e o modelo americano é um modelo muito de participação. Você tem assembleias, os comerciantes são convidados, os proprietários são convidados, e você ali toma decisões. No Reino Unido, eles fizeram um modelo de eleições. E os votos são divididos de duas formas. É bastante complexo, mas é curioso. Para você implementar um BID, você tem que ter a votação da maior parte dos proprietários. Às vezes são proprietários e também ocupantes, né, locatários, mas em geral é ambos. E também pelo valor dos imóveis. Então, os votos são distribuídos de acordo com o valor dos imóveis, mas também são unitários, né, um voto por cada proprietário. E ao longo do tempo, isso mostra a popularidade dos BIDs. Cada um desses grupos de 3 barrinhas foi cada vez que o BID foi renovado. Então, em média, na primeira aprovação de BIDs, eles têm ali uma média de 73% de votos positivos dos proprietários e ocupantes e de 75% dos ocupantes por valor de mercado. E esses números só sobem. Né? Tanto o engajamento sobe, 44, 50, 50,8, 55, quanto a aprovação. Ou seja, o trabalho deles foi se tornando cada vez mais popular. E no Reino Unido eles fazem isso a cada 5 anos. A gente pode passar. Aí só para a gente ver como que eles são formados no Reino Unido. Então, em 98% dos casos, proprietários e ocupantes decidem juntos por essas votações. E só uma minoria que você tem ou só o proprietário ou o proprietário e ocupante. Pode passar. 78% são feitos em centros de cidade. Né? E isso é muito específico até para a gente pensar em cidades brasileiras. Porque são nos centros das cidades que você tem a deterioração e são nos centros que, quando você tem esse esvaziamento, você começa a encher as margens da cidade, o que leva a maior custo, maior congestionamento, trânsito maior. Então, renovar os centros se tornou, digamos, um motivo central para BIDs em vários países, inclusive no Reino Unido. A gente pode passar. Nova York, hoje, talvez seja a cidade mais emblemática, porque se você anda por Nova York, provavelmente você não percebe, mas você está andando de BIDs em BIDs. Pode passar. A gente tem, na cidade de Nova York, né, só Manhattan tem 26 BIDs, aí Brooklyn tem 23, mas todos os boroughs têm BIDs. Pode passar. E hoje você consegue levantar 187 milhões, isso foi no ano fiscal de 2022. E se você olhar aqueles 2 gráficos de rodela ali, aquilo está mostrando qual é o nível de desocupação dos comércios nas áreas de BID, né, que fica ali 12% em média e 10% na mediana. Pode passar? Só para falar um pouco dos serviços que são oferecidos em Nova York, a gente tem serviços sanitários, né, de higiene. E aí você tem desde limpeza de rua, limpeza de calçada, remoção de pichação, remoção de neve, manutenção da mobília pública. Pode passar. Curiosamente, isso aqui é só para ver inovações que foram tidas agora muito recentes. Em 2021, os BIDs começaram a trazer as lixeiras caninas, que já vem ali com um lixinho para os donos, né, de cachorros conseguir coletar ali o que o seu pet deixou na calçada. Uma coisa que quem aqui já esteve em Nova York deve ter percebido é que a coleta de lixo em Nova York não é muito racional, né? O pessoal vai deixando o lixo na rua. Os BIDs, como eles são complementares ao serviço essencial do município, eles começaram a colocar containers para que o lixo seja guardado e não fique ali dando roedores na cidade. Pode passar? Canais de comunicação que os BIDs usam também para atração de investimento e atração de consumo local. Pode passar. E aí a gente tem desde campanhas na rua até campanhas em redes sociais, shows, festivais. Algo curioso também, a gestão das ruas abertas para pedestres são feitas pelos BIDs. Então você tem ali alguns movimentos novos. E algo curioso também, segurança. Isso a gente vê em BIDs basicamente todos os países, Alemanha, Nova Zelândia, África do Sul, que a gente vai falar daqui a pouco, e também Nova York. É só para a gente ver esses números, né? A gente tem, dentre os 39 BIDs que tem programas de segurança, 28 tem patrulhas, que ficam 24 horas pelas ruas, e 34 tem alguma coordenação com a própria polícia. Mais uma vez, é sempre um serviço complementar ao serviço que o governo já oferece. E aí, passando, a gente vê só algumas imagens aí de
de como que tem essa própria interação. Aí também tem ali algo importante, que é a instalação de câmeras, que várias vezes também é feita pelo próprio BID. E aí, passando, o investimento tanto em infraestrutura quanto em embelezamento e paisagismo das cidades também. E aí a gente tem esses números de Nova York, né? Mais de 9 mil mobílias urbanas instaladas e mais 69 BIDs com algum tipo de programa de paisagismo. E aí, passando, a gente vê grande parte do que hoje Nova York se transformou, e quem conhecia Nova York nos anos 90 viu a transformação que a cidade teve, foi também esse embelezamento trazido pelos próprios BIDs, que acaba mudando até mesmo a dinâmica social de vários lugares, né? Então, a jardinagem, o paisagismo, as obras de arte, né, a substituição da pichação pelo grafite artístico, né, tudo isso foi impulsionado por essas associações. E aí, o último caso que eu quero falar aqui é a Cidade do Cabo. A gente tem na Cidade do Cabo também uma popularização dos BIDs. Esse tem o próximo slide, a gente tem aqui um mapa de como que o centro da cidade do Cabo hoje, ele também é tomado por diferentes BIDs. E aí, passando, esses BIDs, eles conseguiram, ao longo do tempo, também aumentar a receita. Então, na avaliação da África do Sul, que é a mesma avaliação que o Reino Unido faz, os BIDs se pagaram. Ou seja, eles conseguiram trazer mais recursos para aquelas áreas do que o município teve que, de alguma forma, aportar em parcerias. É um pouco diferente do que a gente conseguiria propor aqui de imediato, porque aqui a gente não tem não é possível fazer essa vinculação de um tributo adicional para uma organização sem fins lucrativos, mas ainda assim, na Cidade do Cabo, ela tem um diferencial com relação a Nova York, com relação ao Canadá e ao Reino Unido, que aqui a adoção é mais voluntária. No Reino Unido e em Nova York, a adoção ela é feita por meio de assembleias ou de eleições, e aí são todos compelidos a fazerem parte daquela mesma associação, todos se tornam membros compulsoriamente. Existem alguns mecanismos de compulsão na África do Sul, você fica sem alguns serviços, caso você não participe. Você pode ser multado se você fica inadimplente sem ter algum tipo de aviso, mas, em geral, eles foram ficando também mais populares ao longo dos anos. E aí, passando, e na Cidade do Cabo, eles têm um foco muito grande em segurança pública. Então, veja também que é algo que a gente talvez não conseguisse fazer no Brasil, mas eu acho que é interessante a gente refletir. Existem 20 agentes policiais nos BIDs da Cidade do Cabo, financiados pelo BID. Então, o BID paga para os agentes, que nesse caso são municipais, fazerem o policiamento. 6 guardas de trânsito, também financiados pelos BIDs, lá eles chamam de CCID, né, que é City Improvement District, e 300 agentes de segurança do próprio BID. E aí são agentes contratados pela própria organização que fazem também esse tipo de patrulhamento. Ali o policiamento, acho que é a palavra errada, né? Um patrulhamento por unidades móveis. A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens dos quiosques e postos de segurança que eles fazem. Conseguem ter uma resposta muito rápida a incidentes de turistas ou de pedestres. E também ajudam os agentes de segurança do município, do Estado, com a fiscalização de infração de leis. Eles podem, ao mesmo tempo que eles conseguem abordar comportamentos que eles veem como antissociais, eles também conseguem se conectar com os agentes de segurança, caso seja necessário. E ficou tão popular que a gente pode até ver um evento com o prefeito da Cidade do Cabo, ele colocando as forças de segurança do lado desses guardas dos BIDs, como fazendo parte ali de uma força ampliada de segurança na Cidade do Cabo. E a gente vê ali também como funcionam as suas unidades móveis. E aí tem toda uma hierarquia, né? Tem alguns que usam também bicicletas para passar, e tem também toda uma sinalização voltada para redução de violência. E aí, finalmente, terminando, no Instituto Millennium, nós lançamos, há alguns meses, um paper pensando em como que a gente conseguiria trazer esse modelo para o Brasil, dado as restrições que nós temos, até mesmo em nível constitucional, né, o artigo 167 da Constituição, que não deixaria fazer os modelos exatamente como eles foram feitos em Nova York, na Cidade do Cabo ou no Reino Unido, mas a gente consegue imaginar um modelo parecido com a Lei Rouanet. O autor principal do paper, meu colega Marcos Ricardo, foi quem começou a desenhar, e a gente conseguiu desenhar junto esse paper, pensando em algo que fosse aplicável até mesmo no nível municipal, sem depender de mudanças. Existe uma PEC,
transitando na PEC de 2018, tramitando, mas a gente acredita que já no nível municipal é possível iniciar esse tipo de movimento. Um exemplo que a gente tem de um quase BID vem na cidade de São Paulo, né, eu moro em São Paulo, que é a Rua Oscar Freire. A Associação dos Comerciantes da Rua Oscar Freire se reuniram para fazer enterramento de fios, reformar as calçadas, assim como aqui em Curitiba, o Código de Obras de São Paulo também coloca o calçamento como responsabilidade do proprietário adjacente, sendo que eles são os responsáveis, né, unidos eles conseguiram padronizar toda a calçada da rua, colocar mobília, trocar os postes por IPs, como diz ali no artigo da Veja São Paulo, e isso conseguiu, né, em um ano, mais que dobrar o movimento da rua, que era também uma rua que via-se em competição com os grandes shopping centers de São Paulo, Iguatemi, JK, ela conseguiu trazer de volta os seus consumidores, repaginando toda a via ali nessa Rua dos Jardins. Como que a gente poderia fazer arcos no Brasil? A gente poderia fazer com investimento de parte de IPTU em projetos de BID, e aí você teria um desconto equivalente da parte de quem estaria patrocinando esses projetos. Uma recomendação para fazer como em outros locais é não fazer um financiamento projeto a projeto, que é meio que a mentalidade da Lei Rouanet, mas você fazer um plano ali de 5 anos, e aí, uma vez que esse plano está aprovado, os aportes nesse plano já são automaticamente descontados. É algo que pode incentivar a participação local, e a gente já tem um modelo, né, que é o próprio modelo da Lei Rouanet, que já também dá um parâmetro para que a gente consiga fazer isso não apenas para a cultura, mas também para a governança urbana. A gente consegue fazer isso de uma forma muito mais integrada, também pensando em uma forma, pensando ainda no Código de Obras, uma forma de licenciamento que seja um licenciamento integrado de um projeto de transformação urbana, sem precisar da individualização que é hoje prevista. A gente consegue ter muito mais acessibilidade. Eu acredito, isso é uma crença que eu tenho, que eu acho que não tem um país que tem piores calçadas em relação à renda per capita que o Brasil. E parte disso é uma falta de coordenação. Além de tudo, os ARCs, né, as áreas de revitalização compartilhadas, como a gente está chamando, seriam também instrumentos de coordenação entre áreas da cidade, para passeios, para toldos. A gente pode ter formas complementares de segurança, um patrulhamento 24 horas, né, sempre um apoio complementar à segurança estatal, no nosso caso estadual, e é uma oportunidade também para uma cidade como Curitiba, como a gente falou no começo, se mostrar, mais uma vez, uma referência, um protagonista de um modelo de governança urbana para todo o país. Eu coloquei, só para terminar, eu coloquei no Midjourney aquela imagem ali, só pedindo para o Midjourney me dizer o que ele imaginaria que seria um BID em Curitiba. Essa foi a imagem produzida, então acho que dá para a gente também trabalhar com a nossa imaginação. Muito obrigado. Convido o senhor Diogo Costa para que componha a mesa ao lado da vereadora proponente da Tribuna Livre, Amália Tortato. Abriremos a partir de agora momento de perguntas, questionamentos, saudações dos vereadores e vereadoras ao convidado. Faremos blocos de 3 vereadores. A partir das 3 perguntas, o senhor terá o tempo para a resposta. Peço aos vereadores e vereadoras que se limitem a 1 minuto e 30 nos seus questionamentos. Primeiro bloco com o vereador Rodrigo Braga Reis, vereador Indiara Barbosa e, por mim, presidente desta casa. Passo a palavra ao vereador Rodrigo Braga Reis. Bom, primeiro, parabéns à Amália, assunto muito importante. Inclusive, na época de faculdade, fiz um trabalho muito complexo dessa questão do zoneamento de Curitiba e é um dos poucos documentos que tem, inclusive, na biblioteca do IPUC, aqui na nossa cidade. Curitiba teve o plano Agache em 1943, depois teve o estudo zoning, onde foram criados vários centros, centro cívico, zona industrial, centro esportivo, estação rodoviária, centro militar lá no Bacaxiri. Tivemos o Jaime Lerner, que fez todo o planejamento urbano, e depois o Rafael Greca, que criou descentralizou a cidade com as ruas da cidadania, onde as pessoas são atendidas em vários pontos da cidade. Curitiba hoje tem um calçadão, que é a Rua 15. A minha pergunta é como você vê o futuro dos comércios de bairro, né? Porque você mostrou Nova York, mostrou várias cidades ali onde tem grandes centros de rua, mas Curitiba, hoje nós andando no centro da nossa cidade, a gente vê
dezenas de lojas fechadas e para locação. E também outro ponto que me assusta, por exemplo, nós temos um shopping aqui, que é um shopping de luxo, que se chama Pátio Batel, onde atrás nós temos duas ruas que se chamam Olavo Bilac e Carmelo Rangel, que são exatamente atrás do Pátio Batel, onde historicamente existiam grandes mansões, casas de alto nível, e houve uma mudança no zoneamento, onde autorizaram a destruir todas essas grandes casas e estão começando a construir prédios. E também no centro da capital do estado, da nossa cidade, aqui próximo à Praça Osório, foram construídos edifícios gigantescos no centro da cidade. O senhor concorda com esse tipo de zoneamento? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Próxima vereadora a perguntar. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. A vereadora Indiara Barbosa, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o Diogo, cumprimento a Amália também pela Tribuna Livre. Um assunto muito importante. E quando o senhor começou a fala, né, falando dos bids, eu já me inscrevi e pensei, né, vou perguntar sobre Curitiba. Durante a apresentação, daí você falou um pouco mais, já pesquisou algumas coisas e tudo sobre a nossa cidade. Mas se você puder explorar um pouco mais sobre os principais desafios que a gente teria aqui em Curitiba para essa nova forma de urbanização, né? Como o próprio Rodrigo comentou, a gente tem no centro muitos desafios. Realmente a cidade o comércio está fechando, está ficando um lugar difícil de habitar o centro da cidade. A gente tem um tema que está aqui também na Câmara sendo muito falado, que é a questão da população de rua, né? Que está aumentando aqui em Curitiba, que está aumentando no país, né? Mas é um tema importante. E então, quais os principais desafios que você vê aqui para Curitiba para que a gente realmente consiga implementar esses pontos, né? A questão do incentivo para estimular as áreas centrais. Obrigada. Obrigado, vereador Indiara. Faço minha pergunta também ao Diogo, depois passo para que ele possa responder esse primeiro bloco de questionamentos. Primeiro, cumprimentar a vereadora Amália Tortato pela indicação do palestrante, da pessoa que vem aqui, o Diogo, e cumprimentá-lo também pela sua apresentação. Minha pergunta é muito direta. Você disse que a ideia é que o recurso para esse tipo de projeto, para o desenvolvimento desse tipo de projeto, saia do IPTU, basicamente. Qual seria a alíquota, qual seria o desconto, quais são as sugestões que vocês talvez até deem neste paper que vocês desenvolveram para adaptar esse modelo aqui no Brasil? Se já existem esses parâmetros, diretrizes de alíquotas que teriam que ser cobradas a mais ou então descontadas para que se possam fazer investimentos. Passo a palavra para o senhor responder as 3 perguntas. Obrigado. Obrigado, vereadores. Acho que a primeira pergunta, falando sobre os centros esvaziados, que eu acho que não é uma questão apenas de Curitiba, eu acho que é uma questão do Brasil, isso mostra a nossa dificuldade em conseguir fazer preservação, retrofit e dar significado para as nossas áreas centrais. Uma das coisas, assim que eu me mudei para São Paulo, uma das coisas que eu reparei era que São Paulo era a única capital financeira em que o centro financeiro ele era móvel, ele ficava mudando, ele era itinerário. Ele começou no centro da cidade, você tem ainda hoje, né, o prédio da Bolsa, o prédio do Santander, foi para a República, foi para a Paulista, agora está na Faria Lima, já tem um pedaço que está na Berrini, no Brooklyn. Isso mostra uma dificuldade de você também conseguir readaptar imóveis e aí é mais fácil você, então, ir para a margem da cidade, onde é uma área menos regulada, em que você vai conseguir ter mais construção do que utilizar o centro. E aí eu acho que vem o segundo ponto, né, que é o ponto do adensamento. Existe hoje um déficit imobiliário no Brasil significativo, né, os últimos números da Fundação João Pinheiro chegam a 5,8 milhões de moradias que o Brasil precisa construir. E se você não vai construir esses imóveis em zonas em que você vai conseguir adensar, em que as pessoas vão conseguir caminhar mais, em que o saneamento e o transporte público vão ser menos custosos, as pessoas vão ter que morar nas franjas da cidade. E nas franjas da cidade, o custo é maior, o deslocamento é maior. Eu morei numa cidade que conseguiu, ao máximo, preservar o seu centro, Brasília. O plano piloto ficou quase que imutável
da ideia original. É hoje a cidade com maior pegada de CO2 de qualquer capital brasileira, com maior acidentes fatais de trânsito em qualquer capital brasileira, porque as pessoas tiveram que morar nas franjas, e aí tem que vir todo dia para o trabalho, pegar trânsito, pegar engarrafamento, pegar vias perigosas. As pessoas que moram no centro têm uma vida muito boa, né? Então, eu trabalhava na ENAP, que é na Asa Sul, morava ali na região central, era 10, 15 minutos no máximo, não tinha engarrafamento. Mas as minhas secretárias terceirizadas pegavam até 2 horas de trânsito. Então, ter um adensamento racional nas áreas centrais das cidades, eu acho que é algo que faz sentido, eu acho que é um movimento que o urbanismo está atendendo, e a gente consegue fazer isso, é claro, com mudanças também, mudanças regulatórias, mudanças normativas. Não é uma coisa, vale lembrar, que necessariamente significa que você vai ter espigões. Alguns espigões que a gente tem até, e aí falando, é uma questão de gosto estético, né? Mas são também por vários tipos de recuos que a gente faz, e aí, né, dependendo do fator de potencial construtivo, você afina demais os prédios. A mesma coisa aconteceu até em Nova York. Mas você consegue ter cidades que permitem o adensamento e o chamado adensamento gentil, né? Se você consegue também não pensar apenas no vertical, mas pensar ali no entorno horizontal, imagina, uma cidade como Barcelona, uma cidade como Paris, tem um adensamento muito maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Mas porque é tudo muito compacto, né? Os prédios não são tão altos assim, mas eles são muito juntos, né? Cidades muito caminháveis. Sobre o ponto que a vereadora Indiara trouxe, eu fui informado de uma iniciativa chamada Centro Vivo, por exemplo. E foi uma iniciativa que, diferente do BID, que seria algo institucional, parece que foi algo um pouco mais voluntário, né? Um momento. Mas, mesmo nesse momento, os próprios comerciantes, proprietários que se uniram, viram várias restrições de reformas, restrições para conseguir reformar até mesmo calçamento, utilização do recuo, fachadas. Então, aquilo que a gente puder olhar como os desafios normativos, vão ter outros desafios maiores, mas aqueles que são normativos, que estão no poder municipal, permitir que o ambiente floresça, devem ser feitos. É claro que a gente vai ter os desafios com o IFAM, desafios com o Corpo de Bombeiros, por exemplo. Eu tive em Recife, que é um caso interessante, né? A área antiga de Recife, ali o Porto Digital sendo renovado, e eu vi prédios muito bonitos em que o secretário do município me falou, olha, esse prédio aqui eu tenho um problema, porque eu só posso fazer o retrofit desse prédio se eu conseguir reformar as escadas para que elas se adequem às normas de incêndio, de segurança contra incêndio, as portas, né, o tamanho das portas, as portas que vedam fogo. Mas para eu fazer, eu tenho que destruir o interior desse prédio. Para eu fazer isso, o IFAM não me permite. E o que ele queria fazer era colocar IFAM e Corpo de Bombeiros para conversar e falar, me diz o que eu faço, como município. Então, acho que, além dos desafios municipais, que eu acho que aí estão no poder de vocês mudar, tem também essa questão de advocacy com o governo federal e o governo estadual também, para que a gente tenha regulações que sejam mais inteligentes. O Paris, por exemplo, que é uma cidade que, olhando o paisagismo de Paris, é muito preservado, mas não tem o nível de detalhamento que o nosso IFAM tem com relação, por exemplo, à preservação de uma parede, de uma escada, de um rodapé, às vezes, né? Eu tive agora, sobre um caso em Tiradentes, que o rodapé interior da casa era um problema. Então, a gente precisa, eu acho que, repensar isso, né? Poxa, se Paris conseguiu se manter olhando apenas para as fachadas e o paisagismo, será que a gente precisa entrar nesse nível de detalhamento? E aí, a relação alíquota, no paper a gente não indica uma alíquota, e elas variam muito. Então, em Nova York, elas rodam ali em torno de 6%, mas a forma como elas são feitas normalmente é por meio de uma pactuação. Então, tanto nesse modelo canadense, americano, em que você mostra um projeto, avalia o custo do projeto e aí pactua a alíquota com os proprietários, como de uma forma que seja um pouco mais descoberta ao longo do tempo. Quando a gente olha para os bids que deram errados no Reino Unido, por exemplo, grande parte foi porque não fez essa boa pactuação, de você entender qual é o custo num projeto, né? Você apresenta o projeto, vê qual é aquele custo, e você pactua qual vai ser a alíquota com base, né, no projeto, e depois de 5 anos você faz essa renovação. Pode ser que a alíquota suba, desça.
Mas o interessante, eu acho que aí no caso brasileiro, que a gente está falando de um desconto, é ter uma projeção de como que o próprio município pode se beneficiar, mesmo dando um desconto tributário a partir da valorização dos seus imóveis. Eu não coloquei gráficos ali, mas existe uma coisa muito interessante também, que é a valorização imobiliária. Aconteceu no Canadá, aconteceu em Nova York, o metro quadrado começa a subir. A gente até coloca isso no paper, que uma das principais críticas aos BIDs é a gentrificação, que é um problema, mas também, por outro lado, é uma forma de você valorizar o centro da cidade. Pode criar um problema, eu acho que é um problema que deve ser endereçado, né? O deslocamento de pessoas que, de repente, não conseguem mais pagar um aluguel, mas essa valorização também do valor imobiliário, eu acho que é parte do benefício trazido. Obrigado, senhor Diogo. Passamos ao próximo bloco de vereadores e vereadoras inscritos. Vereador Alexandre Leprevot, vereador Serginho do Posto e vereador Erivelton Oliveira. Após este bloco de perguntas, fecharemos o sistema para novas inscrições. Com a palavra, vereador Alexandre Leprevot. Obrigado, presidente. Cumprimento a vereadora Amália Tortato pelo interessantíssimo tema ser trazido nessa casa. Cumprimento também o senhor Diogo, convidado. Nós estamos tendo um problema no Brasil inteiro referente às pessoas em situação de rua, né? Eu faço duas perguntas para o senhor nesse momento, se este formato, né, teria uma efetividade em políticas voltadas a esta situação, que hoje é uma situação que faz com que o nosso centro da cidade esteja passando por extremas dificuldades, principalmente referente aos seus comerciantes, que ali atuam, e seus moradores também. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é se entra neste plano, na ideia dos BIDs, políticas sociais, talvez eu possa dizer, preventivas, como, por exemplo, questões de qualificações de pessoas, entre outras políticas pessoais que possam fazer com que não seja o visual, né, com que nós tenhamos resultados efetivos, que funcionem, mas que às vezes as pessoas, da sua forma geral, andando na rua, não estão vendo. Entraria neste plano também políticas sociais desta forma? Seria isso, presidente, agradeço. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Próximo vereador a questionar, Serginho do Posto, com a palavra. Bom dia, faço uma saudação à vereadora Amália Tortato, também ao senhor Diogo Costa, pela sua vinda aqui na nossa tribuna. Eu quero dizer que, da forma que o senhor colocou, e nós temos assim em Curitiba, eu acredito que os planos diretores a cada ano eles se aprimoram mais. Nós temos assim, o plano diretor ele vem trazendo algumas iniciativas e o poder público muitas vezes tem uma certa dificuldade junto ao privado. Eu digo isso porque recentemente a prefeitura, numa das ruas bem conhecida aqui, a Blaise Hornig, fez um investimento em calçadas, equipamentos públicos, e o proprietário dos seus comércios que estão ali é um polo de malha, ele nem sequer reformou sua fachada. Então a prefeitura foi lá e fez um grande investimento, e os empresários que ali realizam suas atividades comerciais, nem sequer melhoraram suas fachadas. Então, isso é também uma forma que tem que se trabalhar melhor as cidades e talvez um mecanismo que nós não tenhamos ainda um mecanismo para exercer com uma força maior essa transformação. Mas a pergunta que eu lhe faço é em relação ao modelo que nós temos das grandes cidades. 30 segundos. As grandes cidades foram desenvolvidas a partir do ramal ferroviário que existiam, então a cidade se desenvolvia em torno das estações de trens, na época, e elas deixaram até hoje esse corte dentro das cidades, assim como as rodovias, mas as malhas ferroviárias, elas acabam cortando o município. Isso faz com que o dia a dia da cidade e a dinâmica da cidade também seja prejudicada. Porque não existem investimentos por parte do governo que concede a concessão e obriga a essas concessionárias a melhorar, principalmente as passagens em nível. Para concluir. Então, aqui só uma observação. Qual a sua sugestão nesse caso? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Serginho do Posto. O último vereador a perguntar neste bloco, vereador Erivelton Oliveira,
Com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma colocação, na verdade, você falou sobre a rua Oscar Freire, em São Paulo, né, que é praticamente um shopping a céu aberto, e a gente tem, às vezes, mal consegue circular nos fins de semana em função do movimento trazido, e você disse que teve aí a participação da iniciativa privada. Nós temos muitas áreas degradadas em Curitiba, e podemos dizer que o centro é uma das principais áreas, a região da Praça Tiradentes, ali, e outros pontos que são administrados pelo município, mas me ocorre nos últimos anos, nos últimos meses, por que não entregar esses pontos para a iniciativa privada? Por exemplo, os terminais de ônibus. Por que não dar o nome de uma montadora e entrega para uma montadora? Eles outorgam algum valor ao município e administram isso da maneira que o município quiser e eles também tiverem interesse. Você vê possibilidade de um modelo como esse, não só em Curitiba, mas no Brasil, e o que precisaria para a gente ter esse tipo de outorga na cidade? Obrigado. Obrigado, vereador Erivelton. Passamos, então, às respostas deste bloco de perguntas. Não temos mais outros vereadores, a não ser a vereadora Amália Tortato, para perguntar no próximo bloco, outros vereadores inscritos. Na sequência, passo a vereadora para que faça seu questionamento e também as considerações finais. Passo a palavra ao senhor Diogo. Obrigado. Começando pela pergunta do vereador Alexandre, eu não diria que os BIDs são balas de prata para a gente conseguir resolver a situação de moradores de rua. Pré-pandemia, tanto em Nova York quanto na Cidade do Cabo, que tem um investimento grande em segurança, os BIDs da Cidade do Cabo, mais de 50% do recurso vai para a segurança. Lá eles conseguiram ter, tanto evitar o que eles chamavam de mendicância agressiva, algo que ficava ali quase entre um assédio, e melhorar esse comportamento antissocial, mas conseguiram também ter um tipo de, como a gente chama, um outreach, né, de chegar até moradores de rua e conseguir ter ali um trabalho mais social. Eu não sei como que está depois da pandemia, né? Eu sei que Nova York começou a enfrentar esse problema numa escala ainda maior, né? Várias cidades, eu acho que ao redor do mundo. Então, acho que existe, eu acho que num nível ali de um comportamento antissocial, um papel que eu acho que pode ser interessante para os BIDs, mas eu acho que além disso, aí vira realmente um trabalho do Estado, do governo e também, por que não, das forças de segurança. Então, essa parte social, eu acho que eu não vejo por que não poderia ser inovada, principalmente por um país em desenvolvimento como o Brasil. Não é o caso que a gente vê na Europa, não é o caso que a gente vê nos Estados Unidos, mas não vejo por que a gente não poderia também ter algo que seja complementar a isso. Sobre a pergunta do vereador Serginho, existe, eu acho que um desafio de você conseguir fazer esse engajamento do setor privado. Você falou, olha, às vezes a prefeitura faz algo e os proprietários não fazem. Quando você vai olhar para os BIDs que deram errado, você coloca em número 1 essa falta de pactuação e planejamento, e em número 2 é a falta desse engajamento prévio. Eu acho que uma coisa interessante do BID é que ele já traz o engajamento prévio como elemento constituinte do BID. Você já precisa ter o engajamento dos proprietários ou dos ocupantes dos imóveis para que você consiga realizar o projeto, aprovar um plano. Então é muito mais participativo nesse sentido. Não é só alguém de fora fazendo uma coisa e depois você reagindo a essa coisa. E aí você falou também de meios de transporte, etc. E eu acho que a gente cai num outro problema, que é um problema, eu acho que é gigante e profundo do Estado brasileiro, que é a nossa dificuldade de construir. O Brasil era um país que fazia, para bem ou para mal, eu não sou fã de Brasília, mas a gente fez Brasília em menos de 4 anos. Quando eu estava morando lá, caiu um pedaço de uma rampa ali do eixão, do eixo principal, 2 anos para colocar aquele pedaço de volta. Metade do tempo que se levou para construir uma cidade. O Brasil era capaz de fazer coisas como a ponte de Niterói, como fazer o Maracanã, Itaipu. Hoje, um grande projeto é uma coisa parece até cômica, né? Porque a gente não tem mais essa capacidade. Eu acho que isso está sendo um grande debate. Eu falei da ponte de Niterói. Agora mesmo, em São Francisco, eles estavam falando a mesma coisa da ponte Golden Gate. Cara, a Golden Gate custou $400 milhões, levou 3 anos para ficar pronta. Agora, eles colocaram uma rede de proteção para suicídio, etc. A ponte Golden Gate custou 700 milhões. A rede custou 400 milhões. Levou mais tempo para ficar pronta do que a própria ponte. Não é só o Brasil. Eu acho que a gente está revendo como que os órgãos de controle lidam com a gestão pública, como que tem um cientista político que chama de vetocracia, o excesso de pontos de veto.
Muita gente, para você tomar uma decisão, seja privada, de uma reforma, seja pública, um gestor público, o número de pontos de veto é tão grande, o número de stakeholders que você tem que convencer e coordenar é tão grande que muitas vezes a coisa simplesmente não sai. Então, aí eu acho que tem um problema muito profundo que afeta as cidades brasileiras. E aí também o judiciário, né, o número de indeterminações. Copacabana, que eu sou de Petrópolis, no Rio, originalmente. Não moro lá há muito tempo, mas sou de lá. Cara, Copacabana é um bairro que tem um problema de coordenação dos próprios prédios. Então, tem um amigo que mora num prédio, ele disse que tem alguns imóveis lá que você não sabe quem é o dono porque já está no terceiro inventário. O herdeiro já morreu, já passou para outro, e a decisão não é tomada. Né? Então, a demora de tomar a decisão, a indeterminação da alocação dos recursos, eu acho que isso é um problema muito profundo. E, finalmente, do vereador Erivelto sobre a possibilidade de outras formas também de gestão privada, que a gente não tocou aqui, né? A gente falou de um modelo específico de PPP, mas eu acho que tem muitas possibilidades. A gente fez, enquanto eu estava na ENAP, a gente fez em parceria com a Comunitas, um mapa de contratualizações no Brasil. E a gente mapeou mais de 5.000 contratualizações, muitas delas para coisas como, desde a Orquestra de São Paulo até parques, né? O Ibirapuera foi um deles, ou parques nacionais como o Fernando de Noronha, até coisas como escolas, né? E a gente tem hoje uma experiência também muito legal de Nova York, de escolas charter que conseguem, em média, nas áreas urbanas americanas, isso é super interessante, essa pactuação, né? Ou seja, tem uma gestão privada, mas o controle da escola é público. É uma pactuação de resultado entre Estado e escola, o aluno não paga nada, né? Uma loteria para o aluno entrar. Esses alunos, em média, chegam no final do ano, é como se eles tivessem tido um mês a mais de inglês e matemática, né, do que os alunos que estão na escola tradicional pública. Então, acho que existem muitos avanços que a gente pode pensar, sim, na área de gestão privada, que você falou de naming rights, o Parque Ibirapuera, por exemplo, foi uma concessão, o parque é gratuito para qualquer pessoa que entra e sai, mas as quadras têm o nome da Nike, tem o nome da Adidas, o restaurante é uma concessão, o carrinho é uma concessão. Então, você consegue pegar espaços públicos que, cara, o público não faz nenhuma diferença, o público só melhorou. Né? O público não quer saber, não, mas espera aí, quem está patrocinando isso aqui? Se ele consegue ter um serviço público de melhor qualidade, ter um espaço público de melhor qualidade, com um financiamento mais inteligente, que você traz também recurso privado, né? Não vejo por que não. E hoje existe, eu acho que esse movimento está muito crescente. Para ser ainda mais ousado, tem um relatório do Banco Mundial agora falando sobre cidades que são uma gestão privada. A China fez muito isso, né? A China aprendeu a fazer cidade com Singapura. Ela pegou um parque industrial, chamou Singapura e falou: olha, a gente vai construir essa cidade e governar meio a meio. Vai ser um board, um conselho, como se fosse essa Câmara, metade Singapura, metade da China, para a China aprender com Singapura como é que governava a cidade. E a China fez muito isso, né? Ou seja, criou vários mecanismos alternativos para fazer as suas cidades, que hoje são uma cidade mais impressionante do século XXI. Eu acho que tem muito o que se explorar, mas eu acho que o BID, ou o ARC, já seria um grande começo para a gente começar a ver essa transformação e ver para onde mais ela pode nos levar. Obrigado, senhor Diogo. Concedo a palavra à vereadora Amália Tortato para formular requerimento. Presidente, eu gostaria de solicitar a extensão do horário de tribuna livre por mais 10 minutos, para que eu possa fazer minha pergunta e ele responder com calma. Obrigado. Consulto o plenário, coloco em deliberação. Vereadores favoráveis ao requerimento de extensão da tribuna livre por mais 10 minutos, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Passo a palavra, então, à vereadora Amália Tortato, para que possa fazer o seu questionamento e também as considerações finais. Da mesma forma, o senhor Diogo Costa possa responder a pergunta e também fazer as suas considerações finais. Obrigada, presidente. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria de saudar e cumprimentar as pessoas que vieram aqui nos acompanhar. Então, nós temos representantes do Sinduscom, a arquiteta Mariane Romero, que é da ADM Sinduscom, o arquiteto Orlando Ribeiro, que é da Asbeia e também é professor da UTFPR, a arquiteta Maria Favarin, que também é do Sinduscom. Temos os mestrandos, a arquiteta Jeane Chu, nossa amiga, o mestrando contador João Vitor Torquato, quase meu parente, Wilson Antunes Marques Júnior, que é empresário do ramo educacional,
advogado Wilson, também temos aqui o nosso amigo Giancarlo Antonucci, Silvestre, que é da Câmara de Valores da ACP, o Edson Gonçalves da Silva, que é do Cresce, e o Adriano Martins, que também é do Cresce, e também fazer uma saudação ao deputado estadual Goura, que já foi vereador nessa casa e está presente hoje aqui. Bom, Diogo, eu quero te agradecer imensamente por ter trazido esse tema, mas eu também não podia deixar de fazer algumas perguntas, né? Como você pôde perceber, a gente tem bastante preocupação, os vereadores aqui, com relação ao centro de Curitiba, com relação aos moradores em situação de rua, que a gente tem visto aumentar muito. O próprio vereador Alexandre trouxe um caso recentemente de um dono de uma banquinha ali do centro que tem dormido na banquinha para evitar que a banca seja invadida por pessoas mal intencionadas. Enfim, é um problema que está bastante latente aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de saber, o senhor também já teve conhecimento com relação à iniciativa do Centro Vivo e as dificuldades, algumas dificuldades que o pessoal que tentou fazer colocar em prática esse Centro Vivo, algumas dificuldades que eles enfrentaram com relação às restrições. A minha pergunta é, o senhor acha que é possível, dentro desses BIDs, que esses BIDs tenham também as suas próprias leis de zoneamento, os seus próprios critérios de zoneamento, alguma flexibilidade nesse sentido, onde seja possível aplicar naquele espaço coisas que não seriam previstas na Lei Geral de Zoneamento, alguma flexibilidade nesse sentido? Eu acho que isso facilitaria com relação às restrições que o pessoal do Centro Vivo enfrentou. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, que é do Edson, que está nos acompanhando, é se o ISS também poderia ser usado para financiamento do BID, de alguma forma, ou somente o IPTU, numa forma de lei Rouanet, como vocês comentaram. E eu gostaria também, para finalizar, que o senhor comentasse um pouco sobre a questão do retrofit. Explicasse um pouquinho o que é esse tão falado retrofit que está sendo comentado em cidades como Florianópolis, São Paulo, em outros lugares. O que é o retrofit, se a gente consegue trazer para Curitiba e como isso pode agregar para o avivamento da nossa cidade, já que aqui a gente usou o nome Centro Vivo, e te agradecendo imensamente por ter vindo de longe para nos prestigiar com o seu conhecimento nessa Tribuna Livre de hoje. Muito obrigada mesmo. Antes de passar a palavra, então, ao senhor Diogo Costa, só cumprimentar também ao Edson Reva, que é gerente de planejamento do uso de solo do IPUC, a Ana Lúcia Sifoni, que também é da gerência de planejamento do uso de solo, e a coordenadora do planejamento do uso de solo, a Maria Cristina Santana, ambas também do IPUC, que fazem presença nesta manhã aqui. Muito obrigado pela vinda. Passo a palavra ao senhor Diogo Costa. O senhor tem 6 minutos e 40 para responder a vereadora Amália Tortato e fazer suas considerações finais. Não temos mais possibilidade de prorrogação da Tribuna Livre. Com a palavra. Muito obrigado, presidente Marcelo. Ótimas perguntas, Amália. E voltando a questão dos moradores de rua, eu acho que é sempre um complemento, né, que a gente pode ter. Então, você conseguir ter um melhor sistema de monitoramento, de câmeras, um melhor sistema de patrulhamento, uma melhor ligação com as forças de segurança, não vão, obviamente, atingir os problemas que envolvem saúde mental, envolvem política social, envolvem outras políticas, mas eu acho que são medidas que vão numa direção positiva, principalmente tendo em vista o que hoje a gente, acho que vê como sendo uma crise dos centros das grandes áreas urbanas no Brasil. Regras de zoneamento flexíveis, eu acho que é uma ótima ideia e tem também precursores para isso, em que você consegue colocar ali você abre uma exceção de zoneamento especial e esse zoneamento é pactuado por meio da pactuação entre o governo e a associação e os comerciantes. No Reino Unido, isso acontece. O município, além de ter... Então, nos BIDs, no Reino Unido, você tem um board que é eleito por esses proprietários naqueles dois formatos ali, né? Por voto e por valor de mercado. E aí, junto com isso, você tem um board também de observadores do próprio poder público. E dentro cada vez que é feita essa renovação, você tem regras que são flexibilizadas também para que isso seja possível, né? Então, o momento da pactuação é um momento também que você pode entender a necessidade
certas flexibilizações, ou seja, a previsão de você poder ter esse tipo de flexibilidade seria importante, né? Um momento anterior de você colocar isso na norma urbana para que depois seja pactuado por um outro instrumento jurídico. Sobre o ISS, adoraria ver Curitiba sendo pioneira nesse projeto, mas a cidade de Belo Horizonte está considerando fazer isso por meio do ISS também. Então, já existe em Belo Horizonte descontos tributários utilizando o ISS. O montante previsto para esses descontos não é exaurido. Então, a cidade de Belo Horizonte, por meio também da Câmara, da vereadora Marcela Trópia, mas também conversando com pessoas do Poder Executivo de Belo Horizonte, também está estudando o que seria ali uma margem de talvez 40 milhões para a instauração de um BID no centro da cidade também de Belo Horizonte. Então, sim, é uma possibilidade. E, finalmente, retrofit, que eu acho que é um dos problemas mais subestimados ainda no Brasil. A gente estava falando sobre como que os centros têm essa dificuldade de conseguirem se adequar com relação às regras estaduais e regras federais, mas acho que o município consegue também fazer a sua parte. Então, existem projetos, e aí São Paulo foi um deles, agora Florianópolis está tendo essa discussão de você conseguir ter algum tipo de desconto tributário para aqueles que fizerem reformas e conseguirem fazer o retrofit, mas aí tem sempre essa palavra que é a palavra do conseguir. E aí você conseguir saber quais são as regras, aí eu não vou saber a legislação de Curitiba especificamente, mas que podem dificultar as pessoas a fazerem ou seja, a conseguirem adequar os imóveis antigos da sua cidade a conveniências novas, né, e tornarem habitáveis e muito mais vivos, é crucial a gente saber quais são todos os gargalos burocráticos e normativos que a gente tem para isso. Uma das questões que a gente viu em São Paulo, por exemplo, é a instalação de ar-condicionado, que não seria permitido. A questão da escada, o prédio à noite do Rio de Janeiro, que agora passou até por uma venda, resolveu a questão da escada com uma escada externa, por exemplo, que é um modelo que, você vai em Nova York, você vê muito aquela escadinha externa, uma forma de você preservar a escada interna e ainda assim ter uma saída de escape para um evento de incêndio. Então, também acho que existe essas adequações que a gente poderia pensar. Você consegue preservar o imóvel, mas se adequa também a necessidades atuais. Então, de refrigeração, de ser muito mais sustentáveis também, né? Uma refrigeração e calefação que sejam mais sustentáveis, repensando a arquitetura. E aí, não vou nem entrar nesse ponto, porque tem muito mais expertise aqui do que eu jamais conseguiria ter. Mas existem, eu acho que uma agenda de retrofit é importante, e a gente está vendo outras cidades também tocando nesse assunto. E aí, para terminar, quero agradecer a toda a casa, agradecer a todos os especialistas, a equipe do IPUC aqui, os arquitetos que vieram aqui. Espero que seja uma conversa muito complementar, né, porque eu estou vindo de outro ponto de vista, estou vindo da ciência política, da economia política, mas acho que existe aí um caminho muito proveitoso para Curitiba, né? Não é um modelo radical, não é um modelo exótico, é algo que a gente vê. Dependendo de o que você conta como um BID, entre 1.500 e 4.000 BIDs existem hoje no mundo. É um modelo que tem dado certo em vários lugares, né? De todas essas parcerias e PPPs que eu vejo, uma das menos atacadas e problematizadas é o BID. Acho que é algo que o retorno é muito visível para a sociedade, para a população de uma forma geral. Eu acho que Curitiba tem todo o potencial, muito capital humano, como a gente está vendo aqui nessa sala, para conseguir fazer um projeto que seja, de fato, referência para o resto do país. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Diogo Costa, CEO do Instituto Milênio. Está encerrado o tempo da Tribuna Livre. Convido a vereadora Amália Tortato para que proceda a entrega do diploma aqui na frente de participação, realize a foto oficial dessa Tribuna Livre. Suspendo a sessão para este ato por 2 minutos.